Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos o penúltimo capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 32 e penúltimo de novo. O preço da traição. O plano de Ivan Ogarev fora tão bem combinado que, salvo qualquer obstáculo imprevisto, não podia deixar de produzir os resultados que ele desejava. Era indispensável que a porta de Bolshaya estivesse desguarnecida quando se tratasse de a entregar aos tártaros. Para consegui-lo, convinha, pois, distrair as atenções dos sitiados. O traidor tinha, nesse sentido, disposto as coisas a fim de se dar um ataque simulado. Esse ataque devia simultaneamente partir da margem direita do rio sobre a parte norte e sul do subúrbio da cidade, e ao mesmo tempo que a ação se empenhasse com vigor por este lado da margem esquerda, havia de fingir que se tentava atravessar o rio em frente à cidade. Dadas as condições, era de supor que os sitiados, para acudirem aos pontos ameaçados, desamparassem a porta de Balchia, situada a leste de Irkutsk. De mais a mais, os trabalhos de aproximação contra esta porta pareciam ter sido abandonados pelos tártaros. Estava-se a 5 de outubro. Antes de decorridas 24 horas, deveria a capital da Sibéria Oriental achar-se nas mãos do emir, e a pessoa do grão-duque em poder do traidor. Pelo seguimento deste dia, notou-se extraordinária animação em todo o acampamento inimigo. Das janelas do palácio do governador e das casas da margem direita, viam-se distintamente os aprestos importantes que se faziam na margem oposta. Afluíam de hora a hora diferentes corpos ao acampamento, parecendo que vinham reforçar as tropas sitiantes. Eram os preparativos ostensivamente feitos para o ataque já combinado entre o emir e Ivan Ogarev. O traidor tratou, por sua parte, de insinuar ao grão-duque as disposições em que estavam os tártaros de fazerem assalto naquele dia. Disse que tivera conhecimento pelas disposições antes de entrar em Irkutsk, ajuntando que Felfarkhan pretendia atacar a cidade ao mesmo tempo, tanto pelo norte como pelo sul. Concluiu por aconselhar que se reforçassem aqueles dois pontos mais ameaçados. Essas recomendações coincidiam de tal forma com os movimentos dos tártaros que o grão-duque não pôde deixar de tomar em consideração o que lhe dizia o traidor. Reuniu-se, pois, no palácio do governo um conselho de guerra, que adotou logo todas as medidas necessárias para concentrar a defesa, não só do lado dos cais, em frente do acampamento inimigo, como também do lado norte e sul da cidade, onde os ateros se apoiavam sobre o rio. Era o que pretendia Ivan Ogarev. Ele bem sabia que a porta de Balchia não ficaria completamente abandonada, mas contava que o número dos seus defensores fosse muito diminuto. De resto, Ivan Ogarev tensionava imprimir ao ataque uma tal feição que o grão-duque ver-se obrigado a apoiar-lhe todas as suas forças disponíveis. É o que Ivan Ogarev tinha imaginado em expediente de gravíssimo alcance para ajudar eficazmente a realização dos seus projetos. Mesmo que Irkutsk não fosse atacada por 3 pontos distantes da porta de Balchia, bastaria este expediente para atrair todos os sitiados ao ponto onde o traidor queria que eles precisamente se juntassem. Ivan Ogarev premeditava a realização de uma espantosa catástrofe. Será que o Miguel Strogoff não vai aparecer? Tudo se dispunha, portanto, para que a porta de Balchia caísse em poder dos tártaros, ocultamente colocados nos espessos arvoredos das florestas existentes do lado oriental da cidade. Durante o dia, a população e a guarnição de Irkutsk não descansaram um instante. Tinham-se tomado todas as medidas que reclamavam um ataque dirigido contra os lugares até ali respeitados. O grão-duque e o general Voronzov
andava a visitar os diferentes postos avançados reforçados por sua determinação. O regimento comandado por Vassili Orlik ocupava o norte da cidade, mas recebera a ordem expressa de acudir também aonde o perigo fosse maior. A margem direita do Angara estava defendida pela pouca artilharia que se pudera dispor. Graças a medidas tomadas tão a tempo, havia esperanças de que o assalto não se tornasse funesto para a cidade. Era até de supor que os tártaros, momentaneamente desanimados pelo mau êxito do seu ataque, adiassem para mais tarde qualquer nova tentativa. Entretanto, podiam chegar as forças que o Grão-Duque aguardava. Concluía-se, pois, que a salvação ou perda de Irkutsk dependia apenas de uma simples questão de tempo. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Nesse dia, o sol que nascera às 6h20 da manhã chegava ao seu ocaso às 6h40 da tarde, depois de ter gasto 11 horas em traçar o seu arco diurno sobre o horizonte. O crepúsculo deveria ainda lutar por 2 horas contra as sombras da noite. Depois, encher-se-ia de espessas trevas o espaço, porque nem a lua em conjunção derramaria luz sobre a terra, nem as pesadas nuvens que cobriam o céu deixariam brilhar as estrelas. Esta profunda escuridão favorecia mais diretamente aos projetos de Ivan Ogarev. Havia já muitos dias que os rigores do inverno siberiano começavam a preludiar-se por um frio intensíssimo. Parecia, porém, que o frio aumentara agora mais. Os soldados distribuídos pela margem direita do Algara não tinham acendido fogueiras para melhor se furtarem às vistas do inimigo. Calcule-se como não seria para eles intolerável este abaixamento de temperatura. A pouco espaço de distância, corria pelo rio abaixo diferentes massas de gelo. Durante o dia já se tinham visto deslizar com bastante rapidez muitas dessas grandes massas, formando grupos compactos. Essa circunstância fora logo tida como auspiciosa pelo Grão-Duque e pelos seus oficiais. Pensavam eles que, se efetivamente os gelos continuassem assim a precipitar-se uns após os outros, ficaria prejudicado o ataque do inimigo contra os cais da cidade, por não lhes ser possível emprego de barcos nem de jangadas para atravessar o rio. Quanto a servirem-se os tártaros dos próprios gelos a fim de efetuarem a passagem, também não parecia muito aceitável semelhante suposição, porque esses gelos, mesmo quando o frio chegasse a reuni-los, nunca ofereceriam bastante consistência para por eles se poder transportar uma coluna de assalto. Parece que Ivan Ogarev deveria lastimar que os defensores de Irkutsk formassem tais conjecturas pelo simples fato de que lhes pareciam ser favoráveis. Mas não, um traidor nem se inquietava em se aplaudir por este motivo. Ele bem sabia que os tártaros não tinham a menor intenção de atravessar o Angara, e que, deste lado, o seu ataque seria apenas um disfarce. Todavia, o rio apresentou-se pelas 12 horas da noite com um novo aspecto, com grande admiração dos sitiados, e agora em seu detrimento. A passagem até aqui, então, inacessível, tornou-se fácil de repente. O leito do rio ficou repentinamente desembaraçado. As massas de gelo cessaram de deslizar. Apenas 5 ou 6 ocupavam, então, espaço compreendido entre as duas margens, e essas mesmas, sem apresentarem já a estrutura das que se formam em condições normais e sob a influência de um frio regular, eram unicamente pedaços de gelo que pareciam desprendidos de algum ice field, com as faces perfeitamente lisas, como se fossem cortadas de um só golpe. Ice field. Não sei o que é. Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Os oficiais russos que deram por essa mudança trataram logo de a comunicar ao Grão-Duque. A explicação mais aceitável era de que os gelos se tivessem acumulado em algum ponto mais estreito do Angara, formando uma espécie de barreira. Sabe-se que assim tinha acontecido. A passagem do rio estava, pois, aberta aos sitiantes. Era indispensável que os russos empregassem agora, mais do que nunca, toda a sua atenção. Até a meia-noite ocorreu tudo regularmente. Da parte exterior da porta de Bolshaia, sossego completo.
Nem uma só fogueira nas cerradas florestas que destilados se confundiam nos horizontes com as nuvens. No acampamento dos tártaros, em frente da cidade, pronunciada agitação que a luz dos chotes e fogueiras denunciava. A distância de uma vasta ao norte e a sul de Irkutsk, nos pontos onde a escarpa se apoiava sobre a margem do rio, um sussurro vago e prolongado mostrava que os tártaros estavam ali próximos, à espera de algum sinal para romper o ataque. Passou assim 1 hora. Ia soar 2 horas na torre da catedral, e nenhum movimento viera ainda acusar da parte dos sitiantes das suas intenções hostis. O grão-duque e o respectivo Estado-Maior começavam já a supor que se tivessem enganado, chegando até a duvidar que entrasse realmente nos planos dos tártaros a ideia de atacarem a cidade. As noites precedentes haviam sido muito mais trabalhosas, embora se não contassem com os preparativos de um assalto. Pelo menos agora não havia tiroteio na direção dos postos avançados, nem se viam os projéteis cortando sucessivamente os ares. Até agora, nada de Miguel Strogoff. Vamos continuar. O grão-duque, o general Vorontsov e os ajudantes de campo continuavam, contudo, em observação, prestes a transmitirem no mesmo instante as ordens que as circunstâncias reclamassem. Sabe-se que Ivan Ogarev estava alojado no palácio do governador. O seu quarto ficava numa grande sala situada no resto do chão, cujas janelas davam sobre um terraço lateral. Deste terraço avistava-se o rio Angara, que lhe cortaria mesmo por baixo. Quem aqui sabe o que é resto do chão? Se você não sabe, aqui é uma palavra brasileira para térreo. Ou melhor, uma palavra portuguesa para térreo. O quarto de Ivan Ogarev estava completamente às escuras. Um traidor, de pé, junto de uma janela, aguardava que chegasse a hora tão desejada. Necessariamente o sinal deveria partir dele. Dado o sinal, a sua intenção era sair do palácio e dirigir-se à porta de Bolshaya, aproveitando para abri-la aos tártaros. A confusão que os defensores de Irkutsk deviam ficar atacados por diferentes pontos. Ivan Ogarev esperava, pois, no meio das trevas, semelhante à fera que espreita o momento de lançar-se sobre a presa. Entretanto, alguns minutos antes das 2 horas, o grão-duque mandou chamar à sua presença o correio do czar, Miguel Strogoff, pois era este o único nome que o irmão do imperador podia dar a Ivan Ogarev. Imediatamente partiu um ajudante de ordens em busca dele. Ao chegarem à porta do seu quarto, achou-a fechada. O ajudante de ordens bateu. Ivan Ogarev, imóvel junto à janela e completamente invisível pela escuridão, absteve-se de responder. O ajudante voltou a dizer ao grão-duque que o correio do czar não estava no palácio. Nisto deram 2 horas. Era a hora aprazada para o ataque simulado dos tártaros. Ivan Ogarev abriu a janela do quarto e foi colocar-se no ângulo norte do terraço. Por baixo do terraço sentia-se o rumor das águas do Angara que bramiam quando se quebravam de encontro às arestas dos pilares. Ivan Ogarev tirou da algibeira uma porção de isca, inflamou-a cautelosamente e acendeu nela depois um marrão impregnado de polvorim que atirou imediatamente ao rio. Fora por indicação de Ivan Ogarev que se tinha arrojado para o Angara aquelas torrentes de óleo mineral. Entre a povoação de Pokrovsk e a cidade de Irkutsk, na margem direita do rio, havia grandes nascentes de nafta. Ivan Ogarev resolveu lançar mão deste meio terrível para atear o incêndio em Irkutsk. Apoderou-se, portanto, dos grandes depósitos que continham este líquido combustível. Bastou mandar arrombar uma das paredes daquele depósito para que a nafta se precipitasse em abundante quantidade sobre o rio. Era esse o fato que tinha sucedido naquela mesma noite algumas horas antes. Eis a razão por que a jangada onde ia o verdadeiro correio do czar, a filha de Vassili Orlik e os outros fugitivos flutuavam sobre uma corrente de óleo mineral. Das fendas abertas nos depósitos que continham milhares de metros cúbicos de nafta, correu impetuosamente este líquido, o qual, segundo as inclinações naturais do terreno, se espalhou dentro em pouco pela superfície do Angara, onde ficou a flutuar. Era assim que Ivan Ogarev entendia a guerra. Aliados dos tártaros, mostrava-se tão cruel como eles e de mais a mais contra os patrícios seus.
O morrão caíra sobre as águas da Angara. No mesmo instante, como se a corrente fosse composta de álcool, incendiou-se o rio todo com rapidez elétrica. De uma para a outra margem começaram a correr espirais de chamas azuladas, lançando imensos vapores fuliginosos que se torciam no ar. As raras diminutas massas de gelo que deslizavam com a corrente, surpreendidas por esse líquido inflamável, derretiam-se como ser arremessada à boca de uma fornalha, e águas que evaporavam delas ia se espalhando em torno com silvos estrondosos. Ao mesmo tempo, sentia-se romper o fogo da fuzilaria ao norte e ao sul da cidade. As baterias do acampamento de Angara atroavam também o espaço com repetidas e formidáveis detonações das suas peças. Milhares de tártaros precipitaram-se ao assalto das primeiras muralhas. As casas erguidas à beira do rio, todas construídas de madeira, começaram a arder por diversos lados. Um imenso clarão dissipava agora as sombras da noite. Chegou, enfim, o momento, exclamou Ivan Ogarev com feroz alegria. E tinha motivos para se alegrar deste homem sinistro. Era terrível o ataque por ele imaginado. Os sitiados viram-se colhidos entre a escalada dos tártaros e a devastação do incêndio. Os sinos tocaram a rebate, e não houve um só homem válido na cidade que não corresse quer defender os postos atacados, quer debelar os estragos do fogo que começava a comunicar-se à cidade inteira. A porta de Balchi estava quase abandonada. Apenas tinham ficado alguns defensores, e até por indicação do traidor, e para o fato de a entrega daquela porta se pudesse atribuir depois a ódios políticos e não às suas pérficas maquinações, os poucos defensores que tinham ali ficado pertenciam agora ao novo regimento dos exilados. Ivan Ogarev, depois de consumada a sua obra maldita, retirou-se da janela e entrou para o quarto, brilhantemente iluminado agora pelas chamas do Angara, que só lambiam a balaustrada dos terraços e do palácio. Que já lambiam as balaustradas dos terraços e do palácio. Em seguida preparou-se para sair. Mal, porém, tinha aberto a porta, eis que se precipitou no quarto uma mulher com os cabelos em desalinho e os fatos ensopados. Sangarra! Exclamou Ivan Ogarev no primeiro movimento de surpresa, supondo que aquela mulher fosse sua fiel cigana. Não era, porém, Sangarra, que tinha acabado de entrar. Era Nádia. Quando a filha de Vassili Orlik, ainda sobre a massa de gelo, soltara um grito de terror ao ver o incêndio alastrar-se por extensão do rio, Miguel Strogoff, segurando-a pelos braços, mergulhara logo com ela até a grande profundidade a fim de pedir ao recesso do Angara um abrigo momentâneo contra aquelas chamas impetuosas. Sabes que a massa de gelo em que vinham ambos distava apenas meia versta dos cais de Irkutsk. Depois de ter andado debaixo d'água, Miguel Strogoff conseguira aproximar-se com sua companheira de um dos cais. Miguel Strogoff chegava ao cabo de sua viagem. Estava finalmente em Irkutsk. Ao palácio do governador, dissera ele a Nádia. Alguns minutos depois chegavam ambos à entrada deste palácio, cuja base as chamas do Angara já roçavam, sem que todavia o fogo se pudesse comunicar aos respectivos aposentos. Para além do palácio, viam-se a arder todas as casas espalhadas pela praia. Miguel Strogoff e Nádia entraram sem dificuldades neste palácio aberto a toda a gente. No meio da confusão, no geral, ninguém deu por eles, apesar de trazerem fato a escorrer. Quer dizer, a roupa. A sala principal do térreo estava ocupada por grande número de oficiais e soldados, uns esperando ordem de seus chefes, outros preparados para executar de imediato. Sucedeu que, no meio do intenso tumulto que ali reinava, Miguel Strogoff e Nádia se viram de repente separados. Nádia, aflita e assustada, começou a correr pelas salas daquele pavimento, gritando pelo seu companheiro e pedindo que a levassem à presença do grão-duque. Ao mesmo tempo, abria-se diante dela a porta de um quarto que estava inundado de luz. Nádia entrou e achou-se, sem saber como, frente a frente com um homem que vira prisioneiro em Nishin, e que vira depois em Tomsk, frente a frente com um miserável que se dispunha, naquele mesmo instante, a ir franquear as portas da cidade de Irkutsk aos bárbaros de Feofar Khan. Ivan Ogarev! Exclamou Nádia. O infame estremeceu ao ouvir pronunciar o seu verdadeiro nome. Se naquele momento se soubesse quem ele realmente era, ficaria de todo malogrado seus planos. Havia só um meio de evitar este contratempo. Matar a pessoa que tivera imprudência de reconhecer.
Ivan Ogarev precipitou-se sobre Nadia, mas a filha de Vassili Orlik, puxando pela sua faca e armando-se com ela, encostou-se à parede muito disposta a defender-se com energia. Ivan Ogarev, continuou a gritar Nadia, convencida de que a este nome odiado não deixaria alguém de vir em seu auxílio. Cala-te, víbora! Intimou rancorosamente o traidor, procurando aproximar-se de Nadia. Ivan Ogarev gritou pela terceira vez a corajosa Nadia, parecendo que o ódio centuplicava a força vibrante da sua voz. Cego de furor, Ivan Ogarev tirou da cintura um punhal, correu sobre Nadia, obrigando esta a recuar até um canto do quarto. A denodágra moça estava irremediavelmente perdida. O miserável ia cravar no peito a sua arma traiçoeira, quando, empurrado violentamente por um braço de ferro, foi rolar no chão a alguns passos de distância. Miguel! Miguel! Exclamou Nadia, profundamente comovida. Era Miguel Strogoff. Miguel Strogoff tinha ouvido os gritos de Nadia, guiado pela sua voz, caminhar-se até ao quarto de Ivan Ogarev, entrando pela porta, que ainda se conservava aberta. Não tenhas medo, recomendou Miguel Strogoff, colocando-se entre Nadia e Ivan Ogarev. Acautelas-te, Miguel, exclamou Nadia. Lembra-te que o infame está armado e, sobretudo, que vê bem. Ivan Ogarev levantara-se, entretanto, e, reconhecendo no recém-chegado a sua vítima de Tomsk, não hesitou em lançar-se afoitamente sobre ele. O cego, porém, agarrando com um pulso vigoroso no braço do traidor, afastou-lhe o punhal e fê-lo de novo beijar o sobrado. Sobrado que eu saiba, casa de 2 pisos? Será que é o chão? O que ele entende nesse caso como sobrado? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Ivan Ogarev, pálido de raiva e de vergonha, lembrou-se de que trazia consigo uma espada. Desembaiou-a, pois, e voltou de novo à carga. Era um cego que tinha diante de si. Como poderia intimá-lo com uma luta em que as vantagens estavam todas ao seu lado? Nadia, tendo medo do perigo que ameaçava seu companheiro, nesse combate desigual, lançou-se à porta, brandando por socorro. Fecha essa porta, Nadia, ordenou Miguel Strogoff. Não chames por ninguém, quero estar só. Um corrido czar vai finalmente ajustar as suas contas e as de Marfa Strogoff com o miserável caluniador que pretendeu açoitar a mãe e perder o filho. Ah, anda, vilão maldito. Avança para mim, se ousas. Ivan Ogarev, que já se erguera do chão, conservava-se numa postura de tigre, sem proferir uma única palavra. Um próprio ruído de seus passos, um próprio ressoar da sua respiração, quisera ele que não chegassem aos ouvidos daquele adversário sem vista. O seu empenho era feri-lo de um só golpe, em que o cego sem que o cego se apercebesse da sua aproximação. Não era um duelo que o infame buscava, era apenas um assassinato. O renegado juntava a traição à covardia. Não contente em usurpar o nome de Miguel Strogoff, queria também usurpar-lhe a vida. Nadia, inquieta por um lado, esperançada por outro, contemplava com uma espécie de admiração o assassino terrível. Dir-se-ia que se lhe comunicava também a serena placidez de Miguel Strogoff. Ele só tinha por armas uma faca siberiana e, circunstância agravante, não via o seu inimigo, que empunhava uma espada. Mas em que se fiara ele para assim afrontar a sangue frio um perigo tão iminente? Que auxílio esperaria do céu contra as ciladas de um adversário tão superior? Por que tanta impassibilidade e sossego diante daquele homem que, de certo, ia matá-lo? Ivan Ogarev espiava com visível ansiedade a tranquila posição de Miguel Strogoff. Aquela confiança do cego atuava sobre ele, dominando-o. Deobaldi apelava para a sua razão, dizendo a si próprio que todas as vantagens da luta seriam por ele. Gelava a imobilidade de Miguel Strogoff. No entanto, recobrou o ânimo. Procurou calcular de antemão o sítio em que devia ferir a sua vítima. Achou, por fim, o sítio. Quem se atreveria a suspender-lhe o braço? Deu, pois, um salto de repente, atirando uma estocada no meio do peito de Miguel Strogoff. Um cego arrastou o ferro apenas com um perceptível movimento da sua faca. Miguel Strogoff nem sequer fora ligeiramente ferido, e parecia esperar com assombrosa serenidade a repetição do ataque. Do rosto de Ivan Strogoff
corria um abundante suor frio. Recuou um passo, depois carregou de novo. Mas como da primeira vez, foi também repelido esse ataque. A lâmina tornou a rebater com uma ligeira parada sobre o bote vigoroso da lâmina do traidor. Ivan Ogarev, espumando de raiva e de fúria, perante tanta impassibilidade, fitou o cego com espanto. Os olhos de Miguel Strogoff, que estavam prodigiosamente abertos, pareciam ler o que se passava no fundo daquela alma vilã. Esses olhos que não viam e que não podiam ver exerciam sobre o traidor uma espécie de aterradora fascinação. De repente, Ivan Ogarev soltou um rugido de pavor. Acabava de lhe atravessar o espírito uma súbita revelação. Este homem não está cego, exclamou Ivan Ogarev. Este homem vê. E como a fera perseguida que busca refugiar-se no seu covil, assim o traidor começou a recuar aterradíssimo até o fundo da sala. A verdade é que não estou cego, infame. E é verdade que vejo, covarde, retorquiu Miguel Strogoff. Vejo a cicatriz com que te marquei na face. E vejo também o lugar onde vou ferir-te, nojento réptil. Em guarda, defenda-te, se não queres que te mate como um cão. É um duelo que te concede, por favor, aquele a quem a tua língua malvada acusou de espião russo. Para a espada de um traidor é mais que suficiente a minha faca. Deus misericordioso, é possível que Miguel não seja cego? Exclamou Nadia entre lágrimas. Ivan Ogarev percebeu que estava perdido. Entretanto, só por um esforço da sua vontade recuperou novos alentos e cresceu sobre o seu impassível adversário. Cruzaram-se os ferros, mas o embate da faga de Miguel Strogoff, brandida por aquela mão possante caçador siberiano, a espada de Ivan Ogarev partiu-se em 2 bocados, e o miserável, ferido mortalmente no peito, baqueou em terra, proferindo uma derradeira blasfêmia. A porta do quarto, empurrada pela parte de fora, abriu-se ao mesmo tempo. No limiar apareceu o grão-duque, seguido por alguns oficiais. O grão-duque avançou e reconheceu no cadáver que jazia no chão o homem que até ali fora para ele o correio do czar. Depois, levantando a voz em tom ameaçador, perguntou: Quem matou este homem? Eu, apresentou-se a responder Miguel Strogoff. Um dos oficiais apontou a cabeça de Miguel Strogoff seu revólver, prestes a fechar-se contra ele. Como te chamas? Perguntou o grão-duque, suspendendo com um gesto o movimento de seu ajudante de ordens. Pergunte-me antes, Vossa Alteza, como se chamava o homem que está morto a seus pés, respondeu gravemente Miguel Strogoff. Sei quem ele era, um servidor leal de meu irmão, era o correio do czar. Esse homem, perdoe-me, Vossa Alteza, não era um correio do czar. Este homem era o ex-coronel Ivan Ogarev. Ivan Ogarev? Exclamou o grão-duque. Ivan o traidor, Ivan o infame, acrescentou Miguel Strogoff. Mas tu, quem és? Sou Miguel Strogoff. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para o capítulo final do livro Miguel Strogoff de Jules Verne. Querem saber o que vai acontecer? Volte amanhã e descubra. Obrigado pela presença. Espera, agora que eu lembrei, amanhã é sábado. Amanhã tem guloseimas. Então não vai ser amanhã. Vai ser depois de amanhã, domingo. Domingo vai ter o capítulo final. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com um vídeo de guloseimas. E até domingo com o capítulo final. Até logo!